Meu amigo, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui, classificado para a final junto com o Palmeiras. Estamos aí na final mais uma vez, vamos enfrentar o Santos, que já havia eliminado na outra semifinal, o Red Bull Bragantino. Então a final está garantida, Santos, Palmeiras, Palmeiras e Santos. E o Palmeiras que vai estrear também já na próxima semana, já tem aí Libertadores, dia 29, pronto. Já temos aí a Libertadores no meio de semana, Palmeiras, ou melhor dizendo, São Lourenço e Palmeiras. O bicho vai pegar na Argentina, hein? E aí a gente vai voltar pro jogo já decisivo, porque este fim de semana já começa a brincadeira aí com o Santos. Já começa aí o pega pra capar na Vila Belmiro. Deixa o seu like, se inscreva no canal aí e ativa o sininho das notificações, porque o pessoal da ESPN, rapaz, eles também comentaram esse jogo aí, o Birner deu aula de novo. E a gente vai ter, claro, que assistir aí, se você não viu, você vai ver agora a aula de Vitor Birner a respeito aí da classificação do Verdão. Meus amigos palmeirenses, Hendrick fez o gol da vitória mais uma vez. Esse aí tá demais, hein? Paulista, agora sim definidos os dois times. Santos aguardava entre Palmeiras e Novo Horizontino. Deu o que a maioria esperava. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Talvez com um jogo diferente do que muita gente esperava. E aí eu vou ouvir os nossos comentaristas dando boa noite para vocês. Eu quero saber, o Palmeiras esteve aquém do que poderia no jogo de hoje? Foi 1-0, um Hendrick saindo machucado que faz muita diferença. Quero ouvir o destaque de vocês. Do Pai, que começa aqui. Boa noite, companheiros. Boa noite ao Fã de Esportes. Se a gente olhar para aquilo que o Palmeiras é capaz de apresentar, ou aquilo que o Palmeiras já apresentou em outros momentos, por exemplo, na fase anterior contra a Ponte Preta, sim, o Palmeiras jogou abaixo do que se esperava. Mas existem contextos a serem analisados. O primeiro deles é o adversário. O Palmeiras enfrentou um bom time, um time que até aqui na competição já havia empatado com o próprio Palmeiras, vencido o Corinthians, vencido o Santos, empatado e eliminado o São Paulo. Então, assim, embora a gente entendesse o Palmeiras como o grande favorito a chegar à vaga da final, era um jogo chato. O Novo Horizontino é um time muito bem organizado, muito bem treinado pelo Eduardo Batista e que veio para travar o jogo do Palmeiras. E conseguiu, né? O primeiro tempo, o Novo Horizontino foi melhor do que o Palmeiras. O primeiro tempo do Palmeiras foi ruim. Esse, de fato, foi ruim. O Novo Horizontino foi melhor, criou chances e poderia, até deveria, pelo volume que teve, ter aberto o placar. Na segunda etapa, quando o Palmeiras encontra uma jogada muito bem trabalhada pela direita, do Mike pro Flaco, do Flaco pro Hendrick, que faz o seu gol, a partir daí é um jogo com a cara do Palmeiras. É um jogo em que o Palmeiras tem vantagem, domina, controla a situação e oferece muito pouco. Então a gente está falando, por exemplo, de um Novo Horizontino que no primeiro tempo, no 0-0, finalizou 9 vezes, mas no segundo tempo, como o Palmeiras fez 1-0 rápido, finalizou só 4 vezes. Né? Então, a partir do 1-0, um jogo com as digitais do Palmeiras. Mas no primeiro tempo, sim, o Palmeiras deixou a desejar e correu alguns riscos, flertou com algum perigo contra o bom time, muito bem treinado, time de Novo Horizontino. Bem treinado, bem organizado. Vale a gente lembrar que é um time que quase conseguiu a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, Dani? Um beijo para vocês, o Pac, Birner, foi de esporte com a gente. Eu concordo com o Zupa quando ele fala que o Palmeiras deixou a desejar no primeiro tempo, mas deixou a desejar, a meu ver, pelo que não conseguiu reagir, porque quem impõe a dificuldade não é simplesmente um jogo que o Palmeiras entrou em campo e não conseguiu jogar, por isso ficou difícil. Tem um Novo Horizontino que não deixou o Palmeiras jogar em muitos momentos. O Novo Horizontino que dificultou. Aí sim, a gente pode debater como o Palmeiras talvez tenha demorado a arranjar soluções, e ele vai arranjar soluções quando o Novo Horizontino muda a sua boa linha de defesa na segunda etapa. Então, tem muito sim, as pessoas vão falar, mas o Hendrick, o Veiga, Mike, Piquerez, os escapes do Palmeiras que você imagina que podem existir para quando a situação fica um pouco mais apertada, eles não funcionaram muito pelo que o Novo Horizontino tira de espaço. E aí talvez não tenha surpreendido tanto quem acompanha o Novo Horizontino. Claro que surpreende, o Palmeiras tem bastante dificuldade em casa, voltando ao Allianz, mas é um time que impõe muita dificuldade contra quem joga. Eu tinha uma dúvida, inclusive, sobre o tanto que o Novo Horizontino poderia suportar, porque em outros momentos ele acaba deixando cair, e aí é físico, aí é um pouco mais de repertório do outro lado, ou mais elenco do adversário mais forte, dos gigantes, no caso, paulistas. Hoje acabou sendo, para mim, a meu ver, por uma desestruturação da saída do Chico da linha de defesa, mas também não foi só por isso. O Zupa cita a bola do Mike pro Flaco, do Flaco pro Hendrick. Eu vou até um pouquinho antes. A bola do Aníbal Moreno pro Mike.
Porque a bola do Aníbal Moreno pro Mike, para mim, diz muito sobre o Palmeiras. Tinha muita dificuldade. O Aníbal Moreno, ele parece que ele se multiplica, né? Ali, quando ele tem alguma função, ele parece que ele dobra de função. Então ele recupera, ele chega, distribui. Mas para mim já titular do Abel. Ele distribui e ele se posiciona para recuperar essa bola que o Novo Horizontino ficou um bate-rebate, bola de cabeça para lá, bola de cabeça para cá, ele recupera essa bola, abre no Mike, então tá sempre ele recuperando e distribuindo. O Mike aí sim faz o drible, cruza pro Flaco. E aí tem muito da característica do Endrick, que é a qualidade dele para já dominar com aquela sola, abrindo espaço, faz a diferença e torna o jogo um pouco mais confortável para o Palmeiras. Agora, é de se destacar o que faz o Novo Horizontino, o que fez o Novo Horizontino, no caso, que acabou a campanha no Campeonato Paulista. Você impôs esse tipo de dificuldade porque você estabeleceu bem o seu sistema defensivo durante mais de um tempo, podemos dizer, é muito interessante. Tem muitos elementos aqui, o Zupac, assim como eu ia pegar a palavra quando o Endrick levanta ali do chão o distintivo, né, o escudo do Palmeiras, mas não sem antes dar boa noite. A Vitor Birner, quero saber como é que você viu essa partida, tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, ao Zupac e ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu concordo com o Zupac, eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, segundo tempo bem melhor, o que tem um pouco a ver com esse Palmeiras, até o momento na temporada com mais facilidade quando ele é atacado do que quando ele precisa atacar. Mas isso também não é uma verdade absoluta, porque o Palmeiras, primeiro o Palmeiras se classificou, isso é o mais importante. E uma das coisas que os times de personalidade forte costumam conseguir nos seus jogos piores, nos momentos mais relevantes, consegue o resultado. E esse é o Palmeiras. E esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras. Os passos que a gente falava na redação, ele falava, você tá 1-0, né? Eu falei, o Palmeiras não tá tão bem, mas tá um pouco melhor. Ele falou, o Zupac falou, o Palmeiras não toma Quando joga mal, empata, é a máxima. Esse time perder vantagem é muito comum. E essa é uma marca da equipe muito forte, né? Na decisão, Palmeiras, se pegar, a gente vai falar disso mais pra frente, o Santos, que enfrentou a Portuguesa, ganha. Se pegar o Santos, que enfrenta o Red Bull, vai precisar jogar um pouco mais, né? O Palmeiras vai ser mais testado do que foi hoje ao longo da temporada. Eu acho que o Palmeiras vai jogar muito mais bola do que jogou hoje. Falando hoje porque hoje é um jogo de mata-mata. Eu não sei quanto é possível ainda mobilizar esses jogadores numa partida de semifinal de estadual. Porque o estadual Palmeiras é muito pequeno. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado hoje pro Novo Horizontino, iam pegar no pé, ter tiração de sarro, esse tipo de coisa. Não muda nada na temporada do clube. A temporada do clube se resolve no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e um pouco na Copa do Brasil, hein? Que se o Palmeiras ganhar só a Copa do Brasil, pro tamanho que o Palmeiras atingiu no continente, né, é legal, mas tá aquém do que a torcida espera. Aí eu acho que vai muito do que é o desempenho nas outras competições, né? Porque se é um vice de Libertadores, se fica num G4 de brasileiro e ganha uma Copa do Brasil, você modifica, mas eu concordo com você. E se o torneio, a gente olhando de longe, sente que não é um torneio dos mais interessantes, lógico que qualquer torcedor quer ganhar, qualquer jogador quer ganhar, mobilizar esse elenco de personalidade tão forte, tão coeso, para um jogo desse não é uma coisa fácil. E quando eu falo de esperar um Palmeiras melhor mais pra frente, por isso que eu não vejo com pessimismo esse jogo, eu espero o Dudu voltando, o Rony jogando melhor, né? Alguns jogadores atuando no nível mais alto, jogadores que já atuaram em nível superior ao que atuou hoje. Então, digamos, o Palmeiras hoje fez o que precisa, vamos esperar a final do estadual para ver se esse Palmeiras cresce na decisão ou se ele vai manter esse nível. Mas uma coisa que eu acho que deixou muito claro pra gente, assim, que é um Palmeiras interessado no estadual e que qualquer time quer ganhar todos os títulos que disputa, o fato do Endrick estar em campo, começar o jogo e, assim, claramente não estava 100%. A gente viu, a gente acompanhou o que ele sofreu na seleção brasileira, uma pancada na coxa, e ainda assim ele vai para a partida, ele entrega tudo que ele pode, ele faz um gol, mais um gol simbólico depois dos dois que ele fez com a camisa da seleção brasileira. Assim, eu vou começar pelo fator Endrick. Claro que a gente tem todo um Palmeiras para avaliar, mas eu acho que é muito expressiva a volta desse menino de uma seleção brasileira e a presença dele nesse jogo de hoje. O fator Endrick, ele é um dos fatores que, a meu ver, explicam por que o Zupa listou ali, né? Foi a vitória sobre o Palmeiras no Horizontino. Empatou com o Palmeiras. Ganhou de Corinthians e Santos. Ganhou de Corinthians e Santos e eliminou o São Paulo. Mas eliminou o São Paulo. O fator Endrick, ele pra mim é um dos motivos que vão ajudar a explicar por que esse Palmeiras, o Vitor pega o traço da personalidade, acho que é um pouco isso,
por que esse Palmeiras ele vai ter dificuldade contra o Novo Horizontino, mas é muito difícil você imaginar que essa dificuldade ela vai virar uma coisa do tipo que vai te tirar do campeonato. O Corinthians talvez não vai ter esse traço, o Santos não vai ter esse traço, o São Paulo não teve esse traço no último jogo eliminatório, até poderia ter motivos, porque você tem gente como o Lucas, você pode ter uma disputa de pênalti, goleiro que pega pênalti. Agora, você tem gente do calibre do Endrick, que não é simplesmente a jogada que o Aníbal recupera, abre no Mike, levanta para o Flaco e uma bola que sobra na área. É como você aproveita. O que faltava ao Palmeiras no primeiro tempo? Espaço. Porque não foi simplesmente o Endrick que estava mais centralizado no segundo tempo, não. O Novo Horizontino joga muito bem ajustado, sem dar espaço ao Palmeiras, ele vai tirando o jogo do Palmeiras. Se deu um mínimo espaço, quando a bola é levantada, quando o Mike levanta a bola, o Endrick já está desgarrado. A defesa já está marcando a bola. Basta o mínimo vacilo. E aí o Flaco vai estourar, vai escorar. E aí o Endrick ele precisa de muito pouco. Ele já é a qualidade, é o fator que eu ia falar, é a qualidade que você vai ter um cara que já vai dominar, preparando para bater, porque a todo tempo ele aguenta, a todo tempo ele busca. Você lembra aquele lance? Você lembra daquele lance do Endrick contra o Botafogo? Aquele gol que ficou aquele debate, dominou por querer, que pra mim ele já domina por querer, com a canela ali pra dar a batida. Ele está sempre buscando ajeitar a bola pra batida, pra finalizar, pra buscar o espaço. Então, você tem isso, você tem o Mike pra dar um drible, que não é simples ele de curto. Você tem o Aníbal Moreno pra recuperar a bola. Você tem o Flaco, que se não é genial, ele tava aí pra ganhar aquela disputa, tinha acabado de ganhar uma disputa pelo alto também. O Piquerez, que é uma das armas pra mim, não foi tão bem quanto em outros momentos. Então, você tem muitos fatores ali que vão te ajudar a destravar um jogo contra uma equipe muito interessante como o Novo Horizontino. O Palmeiras tem muito mais isso que os outros hoje. Então, 1-0 que às vezes parece simples e pouco, mas você constrói 1-0 e você é seguro. É a tal da personalidade, a característica é muito difícil, o Zupa que falou, né? De você tomar gols, que reverter a situação. Então, é possível explicar por que esse Palmeiras, o 1-0 não é a bola simples ou algo aleatório, ou uma bola entrou para um lado, não entrou para o outro, você consegue entender por que o Palmeiras constrói. Mas você está supervalorizando o Novo Horizontino, que é um time muito bem treinado, time correto, mas obviamente pegando um Palmeiras jogando no nível que o Palmeiras tem, no nível que é do Palmeiras, não conseguiria resistir por tanto tempo. A jogada, eu concordo contigo, ela é muito bem... supervalorizando? Você está falando que o Novo Horizontino... acho muito interessante o Novo Horizontino resistir como ele resiste no primeiro tempo, que ainda que não tenha uma mobilização porque é um estadual, Novo Horizontino é o jogo da vida. Volta de Allianz, é diferente. Palmeiras precisa fazer resultado, jogo em casa, você queria ver esse Palmeiras jogando pro seu... Eu acho que não é supervalorizar, acho que é muito interessante o que ele fez até aqui no Campeonato Paulista, não só pelo jogo de hoje, mas você também não pode. Você perde o Chico, não sei exatamente se é só uma opção, você perde o Chico, você desarranja, você tem um espaço pro Endrick dentro na área, porque é interessante, não acho que é supervalorizar, eu acho que com o que se tem, então, assim, o que se dificulta para outros elencos, acho que é interessante. Eu acho que quem joga a partida sempre é o jogador, sempre são os jogadores. Então, não adianta o treinador preparar tudo da melhor maneira possível. Se a execução não for boa, mas o gol, para mim, que óbvio tem o talento do Endrick, a semana do Endrick é a semana iluminada, a semana da vida dele como jogador, né? Gol em Wembley, gol no Bernabéu, gol na semifinal do estadual, isso aí não se discute, mas para mim é muito mérito da jogada coletiva, porque é o Mike... O Flaco na posição certa de frente, e aí tem um pequeno equívoco da defesa do Novo Horizontino, é o que o Pedro disse, deu espaço, errou contra o Palmeiras, é letal. A bola roubada é parte da marcação. E a virtude de Palmeiras jogar com uma dupla de ataque, né? Porque é o Flaco junto com o Endrick. Então, e o Endrick vindo de frente com a defesa indo toda para trás, né? E aí tem o erro do Marlon, que ficou um pouco perdido. O segundo que ele se perdeu, o Endrick dominou a bola. E aí a categoria do jogador. Mas isso é uma coisa que passa muito pelo Abel. Só um detalhe para passar pelo Abel. Muito com a cara do Abel. O Endrick é um jogador, sério, eu até fiz essa análise no Sport Center depois do gol que ele fez no Bernabéu, porque... O gol que ele fez contra o Botafogo, né, o gol que ele ajeita com o joelho, o gol que ele fez contra o Corinthians na Arena Barueri, o gol que ele fez no Bernabéu, o gol de hoje, são 4 gols, no mínimo, né, deve ter outros, em que ele espera a zaga, uma fração de segundo, mas a leitura de lance dele, numa bola cruzada, ele espera a zaga afundar e ele dá o passo atrás. Ele raramente em jogadas assim, ele está marcado pelos zagueiros, porque ele espera. Então a leitura de jogo dele é muito inteligente para esse tipo de lance. O fato de ele não ser o centroavante facilitou a existência, a presença de um cara como o Flaco Lopes no jogo e o Endrick como um segundo atacante possibilitou a ele aproveitar uma centrada de cabeça do centroavante e a jogada foi muito bem construída. Você fala sobre a questão de motivação, como o Endrick conseguiu superar tudo, inclusive essa semana, para estar a fim de jogar. Eu acho que isso passa muito por duas coisas. Primeiro, que ter 17 anos é uma delícia.
né? Tem 17 anos, Nada cara, cansa, joga aqui, você joga corre. lá. Voou, voltou na nave da patroa confortável, com o fisioterapeuta do Palmeiras dentro do avião, recuperou, e ter 17 anos é muito gostoso para isso. O segundo é o papel do Abel. E me chamou muito a atenção Esse é essencial. a entrevista que o Abel deu na chegada do Allianz Parque. Ele, óbvio, foi perguntado sobre o Endrick, e ele fala que ele conversou com o Endrick antes do jogo, né, na academia de futebol, e falou para o Endrick: entendo, a sua semana é maravilhosa, você merece tudo isso, mas não esqueça quem te propiciou chegar até onde você esteve essa semana. Se não fosse o Palmeiras, você não estava lá. Se não fosse os seus companheiros, você não estava lá. Se não fosse o seu trabalho aqui, você não estava lá onde você esteve essa semana. E o Abel, acho que foi quando o Endrick estava no pré-olímpico, com a seleção que não conseguiu a classificação para os Jogos de Paris, o Abel chegou a dar uma entrevista, uma das coletivas, onde ele é perguntado sobre o Endrick, e ele falava: olha, estou preocupado, porque eu tô curioso para saber qual Endrick vai voltar para mim. Se é o Endrick com cabeça ainda do Palmeiras, ou se vai ser o Endrick com uma cabeça já lá fora. E depois da semana que ele teve agora, seria super normal, né? Não seria o melhor pro Palmeiras, pro palmeirense, mas seria Florentino entrou no vestiário para abraçar e dizer: a gente tá te esperando. Né? Acho que depois dessa semana, o Endrick, mais do que nunca, virou um cidadão do mundo, né? Porque a gente conhecia o Endrick. O mundo conheceu escancaradamente essa semana, então era até natural que ele voltasse com uma cabeça um pouquinho mais aérea. Mas por causa da maneira que o Endrick e ele é um jovem maduro, um jovem precoce em termos de amadurecimento, e pelo trabalho firme, próximo que o Abel faz com ele, de trato reto, ele chegou louco para jogar. E se o Abel não tira a força, ele ia voltar. Ele machucou e ele queria voltar. Ele fez um joia para voltar. Eu falei: não, segura, vamos tirar para não ter um problema, né? Você falou duas coisas que eu acho que é muito importante, porque eu sempre gosto de dizer que futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Primeiro, você fala da leitura do Endrick no lance do gol e cita outras jogadas, né, de sucesso. É um menino de 17 anos de idade, tendo uma compreensão de jogo acima dos jogadores mais experientes do adversário, sendo que o jogo de destruir é mais difícil de construir. O menino, para conseguir o gol, né, jogadores mais experientes se perdendo na inteligência do momento, do lance, que é a decisão muito rápida para um jogador tão jovem. Né? Obviamente, isso passa pelo lance treinado pelo Abel. O lance não é do nada, não é fortuito. É uma jogada que o Palmeiras repete muitas vezes, essa inversão de bola para o centroavante, para quem vem de trás. É uma jogada tradicional. Quando não é o Palmeiras, às vezes é o Veiga chegando para bater. Isso não é novo, é uma jogada clássica do Abel, executada por temporadas de jeitos diferentes. E a segunda coisa que o Zupac fala, e eu falo da inteligência, e aí não só a inteligência do jogo, mas a inteligência emocional, de como enxergar a carreira. Né? Porque são duas coisas do argumento. Eu concordo totalmente com o Zupac, dois dos argumentos muito fortes. A inteligência para ter a condição de finalizar, para poder aproveitar a qualidade, porque não adianta você ser muito inteligente e tomar decisões equivocadas em campo. Sim. E para entender que, nesse momento, o melhor que ele pode fazer é o jogo de hoje. Porque o futebol de hoje proporciona uma coisa que o futebol de antigamente não proporcionava. E eu sei que algumas pessoas podem se incomodar, jogadores de antigamente e tal, e o futebol de antigamente tem coisas melhores que o de hoje, com os aspectos, e outras coisas piores. Sim. E uma coisa pior que tinha era, se um jogador vendido para um clube de fora, era raro sair, para o Real Madrid, fosse entrar num jogo decisivo contra uma equipe do interior, uma equipe pequena, com os jogadores precisando subir na carreira, eles entravam para quebrar esse jogador, para intimidá-lo, para ele não colocar o pé na bola. Hoje, os jogadores respeitam os seus adversários como colega de trabalho. Também porque essa é uma grande evolução do futebol. O VAR ajuda nisso. Eu não sei se é a evolução do futebol ou se é a evolução de câmeras no futebol. Mas acho que a evolução que ele fala é isso. Como um todo. Hoje o futebol evoluiu para coibir esse tipo de comportamento. Exatamente. Que não tem nada de folclórico, né? É uma coisa meio antidesportiva. Sim. Só pra gente não deixar passar aqui, ele dá uma entrevista agora em saída de campo falando assim, eu jogaria ainda que eu tivesse só 1%, mesmo sem uma perna, porque é uma maneira de retribuir só um gostinho do que o Palmeiras fez por mim. Pegou então, tudo que o Abel falou. A comemoração dele, ela é isso. Ela é isso. Ele pega o tapetinho lá do símbolo do Palmeiras e mostra. Tipo assim, eu sou o Endrick, essa semana eu fiz um gol, na semana passada eu fiz um gol em Wembley. Mas essa semana o Palmeiras. Eu sou, ainda sou o Endrick do Palmeiras. E é óbvio que passa na cabeça do... Se você perguntasse para o jogador, provavelmente, eu posso fazer a carreira no Palmeiras até os 21 anos, eu quero ganhar Libertadores, quem sabe ganhar o Mundial de Clubes, quem sabe ganhar os principais torneios depois de fazer minha carreira na Europa. Eu acredito que o jogador gostaria, tá?
Aliás, não só o Endrick, acredito que grande parte dos jogadores gostariam de jogar mais tempo no futebol brasileiro, mas não dá. Então o Endrick está desfrutando, e ele está no Palmeiras há bastante tempo, do prazer que é, depois de tanto trabalho em categorias de base, subir, em esperar para virar um titular da equipe, né, esperar o momento de entrar na equipe mais vencedora dos últimos tempos do futebol brasileiro, o atual bicampeão brasileiro. Né? Então ele está desfrutando e o período vai ser muito curto, porque logo mais ele vai embora. Né? Então, eu acho que esse respeito e o prazer de jogar... A última chance dele ser campeão pelo Palmeiras é agora. E ainda bem que o Abel tira ele de campo, segurando ele para a final, porque eu acho que esse prazer, essa vontade de ganhar, vai fazer do Endrick a melhor versão possível dele nesse momento nos jogos decisivos. Isso. O que pode ser um problema para o Santos. Sério. Mas eu acho muito isso, porque a final do Paulista, o Zupac falou que é o único título que ele tem... Porque ele vai embora ele entra agora na contagem regressiva, né? Com a confirmação das finais do Paulista, são 19 jogos que faltam para o Endrick ir embora, que são os 2 da finais, 9 rodadas do Brasileiro, 6 rodadas da fase de grupo da Libertadores e 2 jogos da terceira fase. E não dá para jogar todos os jogos, obviamente. Sim, então eu acho que tem isso. Essa final para o Endrick, para o azar do Santista, ela vai ser algo muito especial. Sim. O Endrick, para mim, é o cara da reta final do Campeonato Brasileiro, mas o Endrick pode ser também o cara de um Campeonato Paulista que tem 2 finais, final para chamar de jogo decisivo e tudo mais. E só uma coisinha que a gente vai bater muito na tecla do Endrick, e é justo, está uma semana falando, o da TSPN, Matheus Carreira até postou conta, né? Ele não tinha feito ainda gols em 3 jogos seguidos, é a primeira vez na carreira também, então a semana mais especial ainda. Besteirinha, né? É que eu vou reforçar para além do Endrick, porque me chama muita atenção. Na construção coletiva, que você bem lembra, a gente já viu isso, bola que inverte, traz, tem o Veiga, tem o Zé Rafael, hoje foi de várias formas. Chega nessa construção, o Aníbal Moreno, que me chama a atenção, o Aníbal Moreno, que ele recupera e já abre no Mike, ele a todo momento ele vai aproximando e gerando uma linha de passe pro Mike. Então, o cara tem sempre um cara de olho nele. Esse cara de olho nele, se ele não passa, ele estava grudado no Endrick dentro da área. O cara ficou o tempo inteiro na dúvida se ele saía no Moreno, se ele cobriu o Endrick. No cruzamento ele se perdeu. O Endrick deu um passinho para frente e depois, como o Zupac explicou, ele recuou para esperar a bola. Então, o Aníbal Moreno, para mim, também, a gente vai falar muito do Endrick, os próximos 19 jogos, muitos anos. Não, eu acho justo. Mas me agrada muito a partida dele, como é inteligente para recuperar, para distribuir, para puxar uma marcação, para dar uma linha de passe. Eu gosto muito desse jogador hoje, mais uma vez. Foi o que eu falei no começo aqui. Para mim, já é titular do Abel. Assim, conquistou isso de maneira muito rápida, que é difícil com o Abel. Mas eu acho justo a gente migrar de jogador, até porque a gente bate na tecla o tempo todo do quanto o Palmeiras é coletivo, do quanto o coletivo potencia o individual, assim. Então, pensando coletivamente, já que hoje, apesar dos elogios que a gente está fazendo ao individual, não foi um jogo brilhante no sentido do que o Palmeiras já apresentou. Tem a motivação que o Birner traz, eu acho justíssima para um time que é a 5ª final consecutiva de Paulista, que vive em Libertadores, mas quais são os pontos para se olhar pensando no nível de enfrentamento real, que não vai ser o do Novo Horizontino na temporada? Hoje, por exemplo, acho que o Palmeiras apresentou uma fragilidade no primeiro tempo em especial que poderia ter custado pontos, que foi o espaço entre o Mike e o Marcos Rocha no primeiro tempo. Porque nesse modelo de jogo que o Abel implementa, nesse Palmeiras com 3 zagueiros, né, o Rocha como zagueiro, o Mike, mais do que o Piquerez, especialmente no jogo de hoje, ele é um ala, ele é um ponta, mais do que um ala, muito espetado. Inclusive, eu acho que o Mike faz uma grande temporada, esse sistema potencializa o Mike demais, né, demais. Acho que o Dorival tem olhado para o futebol brasileiro. Se o Mike não tivesse se machucado antes, talvez no período de convocação, o Mike estivesse numa pré-lista ou numa lista do Dorival, porque eu acho que ele tecnicamente merece dentro dessa escassez de laterais que a gente tem. Mas, por estar muito agudo e o Palmeiras tentando atacar por ali o tempo inteiro, nas costas do Mike ficou um espaço. E o Heverson caiu muito por ali, o Rômulo caiu bastante por ali, e ali o Palmeiras foi machucado pelo Novo Horizontino, que não fez o seu gol no primeiro tempo, por detalhes. Tá, então, para você, meu amigo, você viu aí, né? Pedro Ivo, Gustavo Zupac, e também o Vitor Birner. Galera comentando aí o jogo do Verdão classificado para a final do Paulistão. Agora eu quero que você me diga qual vai ser o resultado dessa primeira partida. Você acha que o Santos vence? Você acha que dá empate? Ou o Palmeiras ganha na Vila Belmiro? Pergunto isso porque nos 2 últimos anos que chegamos à final, a gente perdeu o primeiro jogo, mas goleou no segundo. Eu não acho que a gente vai golear no segundo. Se bem que agora, como é o Santos, tudo pode acontecer, né?
Tudo pode acontecer. Mas eu acho que é um pouco improvável 3 goleadas seguidas numa final de campeonato aplicadas pelo mesmo time. Não acho que vai acontecer. Então eu acho que vai acontecer algo diferente, que eu vou contar no próximo vídeo. Deixa o seu like aí, comenta aí a sua opinião, hein? O que vai ser o resultado? Vai ser uma vitória do Santos, do Palmeiras, ou vai dar empate esse primeiro jogo aí no fim de semana? É a final do Paulistão. Avante palestra!